E a gente segue falando sobre o Copom para repercutir essa decisão pela manutenção da Selic em 15%. Converso agora com a Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay. Seja muito bem-vinda, Ariane. Um prazer ter você aqui. Obrigada, Vitor. Bom dia a todos. Vamos falar de Copom, essa decisão que veio completamente em linha com o mercado esperava, mas trouxe, acho que, um sinal importante ali no tom do comunicado, né, Eu Vitor? queria entender exatamente que sinal é esse e quanto que seria um período bastante prolongado, Ariane. É exatamente esse ponto que a gente precisa prestar um pouco de atenção. Agora, nos comunicados, nas falas, né, após o período de silêncio, os dirigentes voltam a falar. E como a gente está por data dependence, ou seja, vai depender dos dados, vai depender do comportamento da curva de juros, né, o pedido do prêmio, como que o mercado vai digerir essas informações no dia de hoje e até chegada de novo a reunião de janeiro para entender se realmente a nossa projeção, que hoje virou um consenso, então a gente já tinha os 50 pontos base de corte em março, mas como o mercado tinha 77% na curva precificado da possibilidade de 25 pontos base, ou seja, o mercado estava muito otimista que o Copom daria, né, um sinal de suavidade, né, de flexibilização agora para esse início. Como não aconteceu e o Banco Central perdeu então a chance ali de mostrar para o mercado esse início, o mercado agora segue o consenso em março. Mas, dado as condições do que foi colocado no balanço de risco, fica a dúvida: será mesmo que vai ser em março? Ou a gente vai precisar de mais um tempinho consolidando ali a frase tão repetida de um tempo, né, uma decisão mais prolongada desses juros em 15%? Eis a dúvida agora para a gente, Vitor. Peraí, então você está me dizendo que esse comunicado do Copom mais hawkish do que o esperado, ou pelo menos vindo em linha com aqueles, né, anteriores, e sem dar qualquer tipo de sinalização um pouquinho mais clara sobre o início de um ciclo de corte, esse comunicado ele indicaria que a gente pode estar errado, inclusive em precificar esse início do ciclo de corte já em março? Janeiro esquece, é isso? Eu acho que janeiro, pelo menos no nosso balanço aqui, a gente já considerou que as portas estão fechadas para janeiro. O Banco Central ele precisa dar uma sinalização para o mercado, para quando ele vai começar um ciclo seja de cortes ou seja de alta, ele geralmente antecede com um comunicado, dando ali não um guidance, mas uma sinalização para que a gente possa, para que o mercado possa aderir e começar a dissipar um pouco a volatilidade nos ativos de risco e também na própria curva de juros. É quase que uma preparação para a gente receber o ciclo. Por isso que o mercado esperava que a comunicação desta reunião de dezembro viesse com essa sinalização. Como não veio, a gente tira qualquer possibilidade de que o Bacen venha fazer esse início já em janeiro, olhando para março. Mas, de novo, considerando o que foi colocado no balanço de risco, que é a ancoragem das expectativas, né, chama atenção ali para a quantidade de vezes que a palavra expectativa foi citada no comunicado, e lembrando que o comunicado é um documento curto, um documento enxuto, ali é o resumo da decisão, e posteriormente a gente tem a ata. E se realmente a gente tiver de novo, nessa repetição da ata do Copom, vindo com muitas expectativas ali tratadas em diversos parágrafos, a gente consegue perceber que a preocupação do Banco Central agora está mais focada numa parcela de inflação na qual ele não domina do que propriamente ali a parcela de inflação de serviços, a inflação mais doméstica na qual a política monetária incide com maior força, né? Mas também não dizendo que a gente está com o cenário inflacionário resolvido nessa parcela. É que a união dos dois vetores ali para determinar a inflação final, principalmente por horizonte relevante, é o que prejudica um ambiente que o Banco Central precisa para iniciar um ciclo de cortes. E coloca, então, a dúvida se realmente março a gente está certo em apostar que é 50 em março. Liane, você cita exatamente o horizonte relevante, né? Segundo trimestre de 2027, e houve uma mudança, pelo menos, dessas perspectivas, das projeções de inflação por parte do próprio Banco Central para esse período de 3,3% para 3,2%, se aproximando um pouquinho mais da meta de 3%. A gente não vê nesse comunicado, pelo menos, uma sinalização de que o Banco Central poderia reapertar, poderia tornar, né, esse cenário ainda mais restritivo, como a gente viu, é verdade, né? Foi meio en passant nos últimos comunicados,
mas havia, pelo menos ali, essa possibilidade aventada. Eu queria entender exatamente, falando do ponto de vista de comunicação, jogando exatamente para o horizonte relevante, qual é a estratégia do Banco Central nesse momento? Por que ela não dá qualquer tipo de sinalização mais clara, o comitê não dá qualquer tipo de sinalização mais clara de que vai iniciar algum ciclo de cortes? A estratégia do Banco Central é permanecer, manter a confiança do mercado, né, que necessita para que crie esse ambiente, então, seguro, sólido, para que venha uma inflexão do ciclo e que a gente adentre ali um ciclo de cortes, sem riscos do Banco Central precisar, como aconteceu em 2024, o famoso cavalo de pau, né? No meio dali da estratégia, ele ter, por questões de riscos aumentados, voltar de novo a subir esses juros. Banco Central nenhum gosta de interromper uma estratégia de juros. O que o Banco Central precisa hoje é trazer a confiança que ele está comprometido com o centro da meta de inflação. E eu acredito que o comunicado está tratando isso de uma forma muito eficiente, né? Como a inflação para 2027 ela ainda segue em 3,2 na própria projeção do Banco Central, conforme a mesma autarquia citou no comunicado, né, que a comparação da expectativa do Focus juntamente com o que eles projetam ainda segue acima do centro da meta, o Banco Central quase que impedido de citar ou de sinalizar uma flexibilização. Mas a gente tem todo um entorno ali que é o balanço de risco, inflação ainda. Por mais que tenha a tendência de desaceleração gradual, a gente tem riscos ali iminentes para um descontrole inflacionário se não for contido de uma forma bem cautelosa, porque a maior parte dessa inflação ela está sendo descomprimida por câmbio, por preço de queda das commodities, e a gente continua com a parcela do Banco Central, principalmente os núcleos subjacentes, serviços ali muito pressionados ainda por uma demanda, e como você citou anteriormente, a questão do mercado de trabalho, atividade ainda aquecida, que fomenta essa parcela do Banco Central. Então, existe ainda uma necessidade de um esforço monetário muito grande para que a gente cumpra o principal objetivo, né? A gente precisa que a inflação esteja no centro da meta. Eu acho que ter uma inflação abaixo do teto da meta é uma grande vitória, eu acho que a gente precisa comemorar, mas não é a meta é sempre o centro. E o Banco Central passa uma mensagem de estar comprometido com o seu principal objetivo.